Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Obrigado, Helena, por me teres convidado para fazer esta pequena palestra, não é? Sim. E não sei como começar, digamos assim. Pronto, vou-vos apresentar, é trabalho meu, portanto, esse é um artista a apresentar o seu próprio trabalho. Mas tem algumas dificuldades. Estas dificuldades começam pelo próprio lugar onde nós estamos, não é? Estar aqui no técnico. E quando a Helena falou-me desta ideia do trabalho da arte pública, relacionada com a técnica e com o desenho, e os modos como o desenho são possíveis de ler, não é? Os modos são possíveis de ler e essa passagem do desenho para a própria obra, transformarem-se em obra. O facto de vir aqui a esta instituição e apresentar estes trabalhos dá-me um certo... deixa-me um pouco acanhado, digamos assim. Mas porquê? Porque todo o meu trabalho é baseado nessa ideia da técnica. O meu processo criativo, a própria obra, é baseado nesse processo da técnica. E a técnica, digamos, o trabalho que eu vos vou apresentar é, de certo modo, tão ingênuo nos seus modos de produção e tão ingênuo nos seus modos de criação e de pensar o desenho técnico, pensar a geometria, pensar, digamos, conceptualizar ou conceber a tridimensionalidade a partir de uma certa ordem, a partir de uma certa lógica de harmonia e de equilíbrio de formas, deixa-me um pouco como aprendiz aqui neste lugar. Vamos aqui apresentar o meu trabalho. Vamos começar com esta... Conseguir, pronto, é muito difícil de ver, não é? Então a gente avança. Conseguem ver alguma coisa, não? Sim. Sim. Eu penso que são desenhos, no fundo temos aqui um conjunto de desenhos, e esse aqui temos outro conjunto de desenhos. Temos uns riscos, não é? São riscos, isto não dá para ampliar, pois não. Eu explico. Portanto, a gente pegar, por exemplo, aqui neste desenho, o que é que nós temos aqui? Temos uma folha 70 por 90 e todo o desenho é construído a partir de concordâncias de linhas. Isto é, pegar um compasso no esquadro de uma régua e pensar a tridimensionalidade, para pensar o objeto, a representação da tridimensionalidade de um determinado objeto, também, de certo modo, tem a ver com aquilo que se pode considerar como uma relação com certa biomorfia ou biomorfia de certos elementos vegetais da natureza, digamos assim. O olhar para as plantas, o olhar para as estruturas alimentadas das plantas, essa pesquisa sobre os modos de representar e de ler os vegetais, de certo modo também me influenciaram na criação desses objetos. O que é que nós temos aqui? É uma tentativa pelo menor número de linhas, concordância de linhas, nunca haver, digamos, linhas quebradas na representação, tentar representar determinados objetos que nos remetam para o imaginário, para uma espécie de arquétipo do natural, mas que é uma tridimensionalidade elementar. Portanto, todos estes objetos funcionam a partir daí. Que isto é, temos uma espécie de conchas, não é? Uma espécie de conchas. Portanto, aquilo é uma linha de contorno e depois há uma outra linha que quebra essa mesma área e não se consegue ver. Então, foi um bocado todo espreitar só nos cantinhos, se calhar é mais fácil e passamos para a frente. As outras imagens conseguimos ler. Não é? Sim. Tem pouco contraste. Tem contraste, é lápis. Não desenho são lápis, são muito... Eu é que puxei o contraste das imagens para tentar representar, não é? E depois há uma dimensão nestes desenhos que não se nota, que são umas linhas muito subtis, que têm a ver com todas as linhas estruturais, de todos os eixos que se cruzam para definir estas curvas. Mas continuamos, agora é mais fácil perceber isto. Podemos puxar as cadeiras para a frente. É? Não, mas agora já se consigo ler bem. Ok? Pronto, esta ideia, agora começamos uma espécie de... Agora começamos a entrar naquilo que é uma espécie de concepção, um estudo de concepção projetual da escultura. Estamos aqui a ver uns desenhos, que não são desenhos, são cartas. A Helena falou bem que eu tive a bolsa para ir para o Japão. E de facto estava lá eu no Japão e soube de um concurso em Lisboa, que é em Almada, um concurso público para fazer uma escultura. Eu próprio no Japão, ok, vamos lá fazer esse concurso. E lá continuei, estava contando, mandei as maquetes, mandei tudo, aqui conseguimos ver um destes desenhos. Nesta carta
foi uma carta que eu mandei para o júri, com todo o processo de montagem, tudo feito à mão, do processo de montagem da própria maquete para a apresentação, foi tudo pelo correio. E o que aqui, eu penso que aquilo que se percebe neste desenho é que de facto há assim uma espécie de pensamento estrutural, não é? Quase como um pensamento técnico, daquilo de como a escultura se monta. Mas este pensamento técnico, como a escultura se monta e de concepção, é o próprio processo de concepção da própria obra. Isto é, a obra não foi concebida como uma espécie de epifania, uma espécie de expressão ou de uma espécie de inspiração daquilo que poderia ser a obra, daquilo que poderia ser a escultura para representar alguma coisa, mas sim, toda a peça foi pensada como é que eu consigo pôr aquela obra de pé. Não é? Que processos estruturais, que materiais e que tipo de desenho, que tipo de pensamento é que pode ser usado para que se construir essa mesma peça. E aqui, no fundo, que esta peça é constituída é por 3 elementos que estão aqui representados, que pelo jogo, peço desculpa, como é que eu desligo isto? Que por um jogo geométrico de encaixes e sequencial modular define um objeto plástico. O que é que nós temos então? Temos uma estrutura, que isto são maquetes em arames construídas para tentar perceber as formas, é 3 elementos que estão em 3 montículos, isto é a proposta, não é? Isto é um desenho da proposta. Nós temos 3 montículos num determinado terreno, em que se colocam 3 peças em cima destes montículos. E estas peças são construídas por 3 elementos modulares que se repetem de forma harmoniosa e que criam uma espécie de jogo espacial que permite uma leitura de conjunto e ao mesmo tempo vemos 3 peças totalmente diferentes, mas que a raiz do seu pensamento, da sua construção, são 3 pequenos módulos. Aqui temos o desenho. E estes 3 módulos são envolvidos por uma estrutura, que aqui está um desenho dessa mesma estrutura, isto são desenhos feitos à mão, que suporta esse interior. Agora vamos continuar a ver. O que é que não temos então em termos de escultura? Temos uma estrutura metálica em aço inox, que é uma grande estrutura de suporte, e temos no seu interior uma série de peças em grés que foram desenhadas e vamos ver a seguir esse processo de construção, que foram desenhadas e acertadas. Eu penso aqui atrás, eu tenho aqui um desenho que tenta mais ou menos explicar, eu tinha visto aqui, que tenta mais ou menos explicar como é que isto se constrói, dessa questão dos módulos, e que são montadas, pode dizer que são todas montadas e depois fecham estes elementos. Agora, aqui, que uma imagem pode ser curiosa também, que todos estes elementos de grés foram desenhados e foi concebido um molde e uma cofragem para cada um destes módulos. Portanto, há aqui uma repetição modular intensa, digamos assim, estamos a falar de milhares de peças, mas penso que eram tipo 15 moldes. Não é? É um número muito pequeno de moldes, uma quantidade muito grande de peças. Isto pensado ao nível de produção. O que é que temos? Temos um moldador manual, né, do processo antigo de moldagem da brigada, do processo de grés. É engraçado porque a Helena mostrou-me ali umas pecinhas de grés de sal, né, das canalizações que eram feitas na brigada, não é? Que eram feitos por este processo, né, este processo manual. E que no fundo temos aqui, é o senhor moldador a encher o molde de barro. Aqui temos uma peça tirada deste molde de madeira, tirada deste molde, a peça de grés está aqui. Depois a secagem, a cozedura e a produção. Prensa ou extrusão? Era prensa, mas prensa manual. Pensa com maço, não é? Prensa de maço, não é? Digamos assim, não é prensa mecânica, não é? É mesmo a maço, manual. E aqui depois temos as peças, pronto. Temos as peças no espaço, em que de facto percebemos que há 3 elementos e que são constituídos, sempre 3 peças autónomas, mas de facto, pela forma como elas são montadas em sequência, nos permite, no fundo estas peças foram pensadas de forma a se esgotar as hipóteses de combinação modular entre elas. Digamos que aqui temos a síntese dessas hipóteses. Portanto, este era o menor número de peças
que permitisse uma junção de peças sempre diferente entre elas. Vamos continuar no outro projeto. Isto tudo, no fundo, vou-vos apresentar projetos em que esta ideia da geometria, do processo técnico e tecnológico, são muito claros ao nível da sua produção e da sua concretização. E todas elas propostas para o espaço, nas capazes também, para o espaço público. Qual o tamanho? A peça média tem 15 metros. A peça média tem 15 metros e deve ter 5 metros de altura. Sim. Pronto, isto aqui, eu só trouxe aqui este projeto, foi um projeto feito em Alcobaça, que foi um trabalho a partir da recuperação de umas peças de barro, de umas peças de cerâmica do espólio de Alcobaça, que eram as peças cerâmicas que haviam lá, peças barrocas do espólio do espólio do Mosteiro de Alcobaça, que estavam a ser recuperadas. Nós participámos nesse processo, mas isto são outras questões. Mas o que é interessante aqui é que depois, no fim, fez-se uma exposição. E fez-se a exposição das pessoas que trabalharam, dos escultores das belas artes que trabalharam nesse processo de recuperação, de restauro das peças, e como se teve que tirar as peças todas dos lugares onde elas estavam expostas, desmontá-las, limpá-las, refazer alguns dos tacelos das próprias peças, porque isto são peças que são construídas com tacelos, todas elas, são peças no palco. Como se retirou tudo, nós pensámos um projeto que é, já que retirámos tudo, vamos usar estas mesmas peças para fazer um projeto expositivo, e a direção do mosteiro concordou com esse projeto. E eu só vos queria mostrar isto exatamente por essa questão do pensamento e do desenho. Aqui nesta fotografia, percebemos o trabalho que eu realizei. Eu penso que não é muito claro, mas eu explico. O que é que eu fiz? Temos aqui este anjo, eu peço desculpa pela fotografia está muito escura, que é um anjo músico. Qual é que era a minha proposta? Era pegar na ideia do retirar o músico do seu lugar de origem, digamos, quando ele foi pensado, e transportá-lo para outro lugar. E para o transporte destas peças foram construídas estas caixas, não é? As caixas de transporte, as caixas destas cartas especiais para transportar as peças. E aquilo que eu propus foi: a peça vai ficar de costas para o espectador, no interior só colocamos metade do anjo dentro daquela caixa. Nós temos aqui, isto aqui que nós estamos aqui a ver é um espelho, só conseguimos ver a peça através do reflexo no espelho, e a outra metade vai estar noutro sítio do centro de exposições, em que tem um espelho no chão. No fundo, remete-nos para a presença, dessa ligação muito forte à Terra, ao sítio onde nós estamos agarrados, e a ideia é: o anjo tem esta altura, mas só tem metade dentro da caixa, o que nos dá essa ideia, essa impossibilidade do voar, dessa possibilidade, da vontade de voar, porque quase da pequenez em relação ao espaço que nos contém. Mas, pronto, isto era mais ou menos aquilo que era a ideia que eu tinha para o meu projeto, mas eu senti a necessidade de fazer um espaço intermédio entre estas duas partes. E desenhei estas figuras. E o que é que são estas figuras? São o recorte do tacelo que une as duas peças. Estão a ver o que é o tacelo? Não? Então... Explica lá o que é o tacelo. Explica lá o que é o tacelo. Estou aqui nesta linha aqui, não estão? Consegue-se perceber que é esta linha. Portanto, a peça, temos uma peça deve ter à volta de 2 metros. A peça, para ser cozida e para ser montada, tem que ser dividida, tem que ser fatiada, não é? Tem que ser fatiada, tem que ser dividida em várias partes. Que depois é cozido, é toda ela montada e faz-se o revestimento que cobre aquilo tudo, a pintura na cerâmica que cobre a peça. Portanto, o que aconteceu foi que estas pedras, com o passar dos anos, não é? Perderam essa proteção, digamos, essa proteção da própria pasta cerâmica, e começaram a aparecer aquela marcação daqueles tacelos, das linhas de união. De tal ponto que aqui para baixo, por causa das condições de umidade e de outras coisas, começou-se a desfazer, e o nosso trabalho foi recuperar um pouco essas partes desses tacelos que suportavam a peça. O que aconteceu foi que eu aproveitei um destes tacelos no panejamento do próprio anjo, separei a peça por aí, como se vê ali, não é? Digamos, metade dos tacelos foram para um lado, outra metade foram para o outro, e naquele recorte
que define a partir do panejamento do próprio anjo, e eu desenhei, tirei mais ou menos essa moldura e reproduzi através do molde e fiz uma espécie de repetição mais ou menos obcecada dessa mesma separação, e criei um novo módulo que está aqui. Essa é uma espécie de um espaço vazio da própria representação da peça. Continuando, temos aqui outra peça, este é um outro projeto que foi concebido para a Casa da Cerca em Almada. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um conjunto de peças, não é? Temos aqui um conjunto de peças que eram 12 peças que ocupavam os jardins da Casa da Cerca. Mas, mais uma vez, todas elas estão construídas a partir de 3 módulos. Não é? Portanto, há esta variação quase, digamos, mais uma vez temos 12 peças, porque são as 12 possibilidades de construir sem começar a repetir uma mesma forma. E o que nós temos é 3 peças que são 3 peças de encaixe que se constituem peças diferentes. Aqui é bem claro esses 3 módulos. Não é? Temos aqui um módulo, aqui outro. E de facto essa junção permite construir uma série de diferentes peças. Não é? Estás a perceber a lógica da coisa. E o que acontece? O elemento que é o elemento de união entre elas é sempre um triângulo regular, não é? Que permite essa conjugação, esse virar. E eu penso que, digamos, a qualidade plástica, para não ser um mero jogo lúdico, é aquilo que é cara à escultura, que é a escala e a qualidade da própria matéria com que ela é construída. Portanto, ao dominar esta ideia da escala, não é, do jogo, e o dominar aquilo que é o domínio do próprio material, neste caso também é cerâmico, o domínio do próprio material cerâmico, os modos de construção, os modos de pensar a cerâmica e a sua utilização, é que lhe dão este sentido plástico e artístico, dando a artisticidade do próprio objeto. Nesse caso, seja também é cerâmica? É cerâmica também. Eu acho que tinha aqui eu vou mostrar, está aqui uma peça. Pasta? É grês, tudo grês. Tudo grês de grês. É como chamam o grês de alta densidade, não é? O grês que é usado nos altos fornos. Olha, é usado nos altos fornos para as cimenteiras, 1300, 1300. É o grês que é usado para as cimenteiras, para as fábricas de produtos químicos, no fundo para fazer os filtros. Acho que esse é muito usado para fazer filtros para altos fornos. Não é? Pronto, aqui depois de acontecer esta mesma exposição, usei um módulo celular e construí estes 3 elementos que se repetiam. No fundo é mais uma coisa pensada para um local concreto, que era uma cisterna que lá havia. Aqui é um projeto, portanto este trabalho definiu-se ele próprio, não passou de projeto, não passou de uma espécie de maquete, uma maquete que acaba por também ser uma instalação e uma proposta de um trabalho. A escala está definida, não sei se consegue perceber aqui umas figurinhas, não é? As figurinhas de maquete que se vê aqui e que define esta escala arquitetónica para este projeto. E o que é que ele é? Mais uma vez, também é a repetição, e aqui consegue-se perceber que é a repetição também de módulos, a partir de uma circunferência e do recorte dessa mesma circunferência em determinadas formas, que depois, conjugadas entre elas, definem diferentes arquiteturas e definem diferentes modos de ler esse mesmo objeto. E aqui, mais uma vez, a qualidade, para não ser uma coisa meramente, não ser meramente um exercício, de facto é a proposta de escala, não é? E acho que aqui isto pode-se resolver um bocado, é quando nós estamos a ver, eu não sei se conseguem ver as figuras, não conseguem? Sim. Portanto, o cérebro muda de escala, não é? E conseguimos perceber esta escala arquitetónica do objeto que lhe dá outras qualidades, não é? Outras qualidades. Pronto, isto funciona toda ela no mesmo local, não é? Portanto, é a relação entre as peças que lhe dá também um certo caráter espacial. Mas tinha uma resposta ao projeto? Não. É uma ideia de criar um espaço de memória. Portanto, é assim uma espécie, eu tenho outros trabalhos assim, que é assim uma espécie de criar um espaço de memória. Portanto, é criar um lugar que tem esta escala monumental, este peso,
E são peças que se podem entrar, são quase arquiteturas, não é? São quase arquiteturas, não é? Mas que não são, não é? Porque são objetos, mas é a criação de um espaço, no fundo é um espaço, que as pessoas podem relacionar, podem circular, um dia, não é? Mas tenho vários projetos como destas várias organizações. Agora, chegamos a um outro projeto, este sim é uma encomenda, este não sequer foi concurso, foi mesmo uma encomenda, que é para Setúbal, e também obedece aos mesmos princípios. Isto é, temos um módulo, teremos 3 módulos, não é? Uma espécie de relação do 3, não é? Do triângulo e do 3, em que temos 3 módulos, que pela forma, como são formas muito regulares, tudo isto, se vocês repararem, é tudo formas muito regulares, não é? Formas quase formas muito familiares, formas que facilmente percebemos e facilmente associamos. E aqui é exatamente o mesmo princípio. Portanto, esta complexidade que temos aqui de formas e de interseção destes mesmos elementos é feita a partir de 3 módulos, que no fundo são 3 circunferências. No fundo, o princípio é um princípio básico. É uma circunferência que contém outra circunferência e estas duas contêm outra. E dividimos esta circunferência em 6 partes e usamos cada uma dessas partes para construir uma escultura. Acontece uma geometria do mais básica. Peço desculpa. Pronto, o princípio é esse. Mas depois nós temos esta linguagem muito simples, mas a forma como a usamos é que está essa mesma, a qualidade do trabalho está na forma como usamos, não é? E de facto nós temos aqui não se percebe bem, mas isto é maquete, foi a maquete que foi apresentada, e aqui temos a construção. E aqui percebemos, não é, que temos uma espécie de módulos, não é? Aquilo são módulos conjugados de formas diferentes e intersetados da forma como eles se intersetam, consegue criar um objeto. E aqui sim havia desenho técnico. Este teve mesmo que ser desenhado para se poder perceber exatamente os pontos de união, não é? Portanto, por aqui conseguimos ver, não é, que temos peças muito compridas. E aqui também vemos a peça no ar. São peças muito grandes. E para encontrar os pontos de união, de facto, teve que fazer um 3D e uma maquete a sério, uma maquete a sério. E a que escala é que são desenhados? A que escala são desenhados? Mais ou menos? Não. Depende. Não há. Não, cabia na folha, que a escala. É o CAD, não é? Cabia na folha. Daquilo, pois, daquilo acho que não tem escala, não é? Não, mas à partida, eu imagino, deve ter desenhado a escala 10 ou deve ser um 10. Um 10, um 20, um 10, não, um 10. Mas, portanto, isso aí é chapa... É chapa Corten de 5 a 5. E em baixo tem 3 ou 4, não é? A parte de baixo. Mas vamos ver a peça agora. Esta peça aqui em baixo tem 5 milímetros de cada. Portanto, aqui percebe-se bem, não é? Que tudo isto é a mesma peça, portanto faz leituras diferentes, à medida que circula na peça, temos leituras diferentes dessa mesma peça. E temos aqui 15 metros de balanço. E de facto a ideia quando foi pensada foi, esta fotografia é bastante ilustrativa, que é esta peça, no fundo é um espaço que é uma rotunda, era usar metade da rotunda e haver uma espécie de plano. Há aqui uma espécie de plano que se vê aqui na maquete, não é? Assim, nesta fotografia aqui se percebe-se isso mais ou menos, não é? Que toda a peça era puxada para um lado e havia aqui um vazio muito grande, que era assim uma espécie do meio da própria rotunda que dividia, e podia haver uma projeção para o outro lado de uma peça igual. E a parte da estabilidade, isso? Isso foi engenharia. Hã? Pois é isso. Não, isso foi engenharia, foi. Todas as peças que aqui vemos, a não ser aquelas peças de grês, todas elas tiveram estudo de engenharia. Todo aquilo... Mas trabalham em conjunto ou... Há um momento que sim. E discussões muito grandes, não é? Então eu posso voltar atrás, não é? Nesta peça, o engenheiro dizia-me, isto são peças ocas, não é? São peças ocas, são peças que se pode atravessar. E eu dizia, mas isto resolve-se muito bem, metes aqui uma viga assim torcida, pomos ali uns X e nunca mais mexe.
epá, você não vai fazer isso, não. Isto é um vazio, isto aqui é um vazio. É importante. É importante, não é? Depois a solução que ele encontrou, coitado, o homem dormiu, acho que não dormiu durante uns dias, não é? Foi, conseguiu pôr umas chapas, não é? A gente cortámos as peças de grés e pôs-se uma espécie de espinhas entre as peças, em chapa de 5 milímetros, nesta parte de baixo, aqui nesta parte de baixo. Fez uma espinha que aguentou as peças e ficou escondida no grés. É engraçado que, da minha, quase que adivinho que grande parte da minha preocupação não foi a estrutura em si, mas a resistência aos ventos. Aos ventos, exatamente. O problema era a torção, não é? O problema era a torção com os A ventos. torção com os ventos. São um vento sol, quer dizer, Não, é muito grande. Muito grande. É. Pior, quer dizer, não ajuda. E a grande questão que foca sempre quando estou a falar com o Lima Ramos, que é um engenheiro que me acompanha já há bastantes anos, é? O engenheiro mecânico. É, o civil entra depois. Mas também trabalha. Sim. Mas o engenheiro mecânico é que faz esta. E a coisa que ele diz é. E ele, no fundo, ele especializou-se, trabalhou para o Gão Henriques, trabalhou para uma série de escultores com peças, que ele diz, porque a grande dificuldade da engenharia nestas estruturas é não conseguir prever. Não é? Porque eu penso que estou a falar uma coisa, peço desculpa, estou a dar algum disparate, não é? Que é uma coisa é ter uma parede, outra coisa é ter uma peça assim, não é? E isto não é calculável. Não é? Portanto, isto não é calculável, não se pode pôr valores de cálculo numa peça que não é direita, não é? Ou que não é geométrica de forma a perceber se ele diz que há uma série de imponderáveis que ele calcula, já tem lá umas fórmulas para calcular os imponderáveis, não é? E que permite estruturas turbulentas ao vento, não é? Porque uma peça que está assim direita e depois dobra e depois levanta a ponta e fica a ponta caída, não é? Ele diz isso. E a parte escondida? A parte escondida da escultura, a parte que dá a estabilidade, também é engraçado. Tem uma parte escondida, não tem? É a parte escondida, tá. As cedências que eu fiz, não é? Digamos, as minhas cedências que eu fiz, não é? Tal como dizem, não é? Não era a estrutura que o problema era a estrutura, aquilo não caía, não é? Podia rebolar, não é? Estou a ver aqui, não é? Estes eixos aqui de chapa, não é? Que é uma chapa a cotel, é uma chapa de 5 e depois a cotel tem umas barras, portanto dá uma certa espessura, dá uma certa resistência, sobe bastante, não é? Sobe bastante na peça e é aquela espinha interior que impede que a peça. Mas depois é lógico, porque ele calculou, no fundo é que ele fez, ele calculou a peça sem contar com o grés, sob a resistência para o grés, porque não há cálculos, não é? Ele não pôde calcular os cálculos, fazer os cálculos para o grés em si, como elemento estrutural de resistência, ou para resistir a esses. Portanto, ele calculou aquilo tudo para uma peça para suportar um determinado peso. E depois fez os cálculos de vento para aquela parede imensa que ali está. Não é? Mas não usou o grés como elemento de estrutura, digamos assim. Usou toda a estrutura metálica como esse mesmo elemento. Deixa eu ver se há aqui mais, deixa eu ver se aqui as peças, ver se não consegue ver aquilo. Isto é engraçado, esta discussão. E aqui, pronto, aqui era o mesmo problema, não é? Aqui, o grande problema desta peça, que pode ser o interessante aqui para a gente falar aqui, de facto é estes pés, não é? Porque eu dizia, a peça tem que ter o mesmo tamanho, não é? O princípio é este, todos estes troços têm que estar à mostra, não é? Porque ele dizia, não, a gente enterra um bocado, não é? E foi uma disputa, aí eu também acabei por ceder, é aqui uma peça que atravessa, qual é que é? É difícil agora de definir, mas há uma peça aqui que é assim uma espécie de braço que apanha as outras todas, não é? Porque o princípio que eu usei foi uma peça tem que sempre tocar numa outra, pronto, não é? No fundo se cada um destes cabelos tocar num outro, todo ele faz uma malha estrutural. Mas ele, pelos cálculos, não deram a certeza que isso funcionava. Ele obrigou-me que a uma delas fosse assim uma espécie de união. E as peças, depois há outro problema que foi as uniões. Todas estas uniões, por acaso, se tivesse com o iPad, eu abria e eu mostrava. Que digamos, a união entre estes braços todos é feita por triângulos contrários, não é? Portanto, não é chapinha, não é, mas, digamos, temos aqui os triângulos que se tocam, não é? Portanto, isto não é feito por uma chapa,
quinada que os cola, mas é feito por uns triângulos invertidos que juntam estas duas geometrias, não é? Uma peça toca aqui nesta e aqui há um triângulo que as une. Consigo ser claro, não sei. Pronto, as peças tocam-se e depois há assim uma espécie de triângulo que encaixa aqui. Para aumentar a resistência, que foi a grande dúvida, foi não conseguir calcular esses pontos de união para a peça, quando se movimentar ao vento, a peça não se soltar, não é? Então optou-se por ali uns triângulos, quando aquilo não mexe, aí fica. Estou-se bem na tempestade desta. Acho que isto mexe, é? Pois. Foi o que ele disse. E ele disse, porque ele está a mexer imenso. Está a mexer, é bom sinal. Deixa mexer, não é? Deixa mexer, não é? Se ela mexe, não parte, não é? Mais perigosa é a outra, não é? Quando está ali pesada. Não é? E não sei. Depois não tenho mais coisas, olha. Mas podemos, pronto, estou disponível para falar convosco. Trouxe estes projetos, porque eram aqueles projetos que eu penso que em termos do desenho, do modo de construção, no fundo resumindo, o meu processo criativo, tem como base o desenho, não é? Mas uma espécie de, como eu mostrei nos primeiros desenhos, há uma espécie de desenho intuitivo, com base de um artifício, não é? Portanto, há um meio intermédio entre eu e o próprio desenho que me permite chegar a um certo rigor. Portanto, o meu desenho existe um rigor que eu não consigo fazer, é um desenho que não pode ser feito à mão, digamos assim, porque há assim uma espécie de acaso, este acaso forçado pelo uso de uma determinada técnica, que é o do compasso, não é? O desenho é compasso, é como se fosse um lápis, não é? Desenho com o próprio compasso, e de facto isso limita-me, digamos, são barreiras que me impedem de me exceder, não é? De me exceder ou de criar essa parte mais expressiva, digamos, há uma espécie de controle através do meio que uso para controlar essa parte expressiva do próprio desenho e da própria criação. Portanto, acaba por ser tudo um pouco uma coisa mental, não é? A partir daqueles desenhos há assim uma espécie de tridimensionalização daquilo que são os objetos e uma tentativa de torná-los tridimensionais a partir de uma coisa muito simples, que é a do corte, não é? No fundo é do corte, e a usar determinados meios artificiais da construção desses mesmos módulos, não é? Que é, por exemplo, desenhar. Eu posso mostrar aqui, mas tinha uma maquete, não sei bem como está aqui, tinha aqui um desenho, uma maquete. Deixa eu ver se está aqui. Por exemplo, estão a ver aqui estas peças, não é? Portanto, isto é um módulo. Este módulo primeiro foi construído em cartolina. Peças muito pequenas. E no fundo eu desenho cada uma das faces, depois construo aquela parte a partir dos triângulos, não é? Digamos, a base, digamos assim, em termos mentais o triângulo é aquilo que me pode permitir essa multiplicação desse jogo. Portanto, há o triângulo, depois há a construção dessas curvas, a definição das curvas. As curvas têm que ser todas concordantes. E depois chega um momento em que, como eu não sou computador, não é? Há uma parte que é uma espécie de manualidade, que é, eu tenho um triângulo aqui e tenho outro triângulo na ponta e consigo definir este plano que une estas duas arestas. Mas esta parte de cima eu não sou capaz de desenhar, porque há uma grande imponderabilidade no próprio desenho. Então o que é que eu faço? Encho esta parte com gesso e passo com uma placa e fico com este plano desenhado. Ponho um vegetal por cima e desenho este plano. Portanto, isto é uma espécie de coisa artesanal, não é? Daí esta coisa da... Peço desculpa. Desta rudimentaridade. É tudo tão rudimentar na construção. Faz ao vivo. Faço ao vivo, não é? Portanto, é lógico que podia pegar nisto e pôr num SolidWorks ou num CAD, não é? E isto saía aqui feito, não é? Vai dar outras leituras. Exatamente, mas é isso que eu acho também. Coisa, porque é 3D físico. E é que eu acho também, não é? É aquilo que eu acho também. Digamos, este imponderável, esta tentativa de descoberta da solução que me permite fazer este jogo, é aquilo que também funciona como digamos, um incentivo e da descoberta, não é? Da própria descoberta. Não é? Questões? Se há discussões?